Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje, dia 19 de agosto de 2021. Nós vamos estudar aí em matemática da página 116 e 117. Vamos trabalhar com a multiplicação com três números. Nós trabalhamos até agora multiplicando dois números, né? Quando a gente está trabalhando no algoritmo usual. E agora nós vamos aprender a fazer isso com três números, tá bom? Vamos ver que não é difícil, basta apenas a gente compreender bem a ideia daquilo que nós estamos trabalhando. Então pensa aí nessa primeira questão. Multiplicação com três números. Vera e Marcos estavam brincando com cartas coloridas. Eles deveriam descobrir a quantidade de cartas que estava sobre a mesa, sem contar uma a uma. Então, o que acontece ali? A Vera e o Marcos, eles tinham que descobrir, eles estavam brincando com essas cartas coloridas que vocês estão vendo aí. E eles tinham que descobrir a quantidade de cartas que estava sobre a mesa, sem contar cada uma delas. Observe, então nós temos aqui, ó, cartas amarelas, verdes, azuis e vermelhas, ok? Quanto tem de cada uma? Se a gente olhar aí, a gente vai perceber que nós temos aí, ó, 3 mais 3, 6. Tem 6 cartas de cada uma. Então, como que eles vão fazer para resolver isso daí? Deixa eu diminuir e colocar aqui em cima. Né? Ok? Para que a gente possa visualizar essa parte aí de baixo. Na letra A, como você faria para descobrir quantas cartas há na mesa? Conte aos colegas ao professor. Eu quero que vocês digam aí para mim como que vocês fariam para contar quantas cartas tem na mesa, tá? Sem contar uma a uma. Professora, posso contar uma a uma? Tá, poderia, mas não é esse o objetivo aqui. O objetivo é de que vocês pensem em alguma estratégia de que vocês possam fazer para poder descobrir quantas cartas tem aí sem precisar contar uma a uma. Pensa que nós temos aí, olha só, quantos grupos de cartas, né? De cores diferentes. Nós temos amarelo, verde, azul e vermelho. Então, nós temos 4 cores diferentes. Quantas cartas tem em cada cor? Professora, nós já vimos ali que tem 6 cartas em cada cor. Então, a gente pode multiplicar a quantidade de cores pela quantidade de cartas de cada cor, né? Então, a gente poderia fazer aí, talvez, 6 vezes 4, né? Ou, de repente, uma adição, 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ou a gente poderia juntar todas elas e contar quantas tem na fila e quantas colunas tem, mas aí daria mais trabalho, tá? Então, eu quero que vocês usem a estratégia de vocês aí para descobrir sem contar uma a uma, tá bom? Eu sei que vocês estão em casa, vocês podem fazer isso, de contar uma a uma e me dizer o resultado, mas eu quero que vocês tentem pensar aí de uma forma diferente, tá bom? Na letra B, observando que há 4 grupos de cartas de cores diferentes e que cada grupo é formado por 2 fileiras com 3 cartas em cada uma, Vera e Marcos descobriram o número de cartas sobre a mesa. Então, o que eles fizeram? Eles observaram que existia 4 grupos de cartas, ok? Cada grupo tinha 2 fileiras e cada fileira tinha 2 fileiras e cada fileira tinha 3 cartas. Olha só, ó, 1, 2. Cada grupo tinha 2 fileiras e cada fileira tinha 3 cartas, tá? De cada grupo. Então, eles calcularam da seguinte forma. Olha só, calculei quantas cartas há em cada grupo fazendo 2 vezes 3. 2 fileiras vezes 3 cartas em cada uma. Vezes 4, que é a quantidade de grupos. Então, o que ele fez aqui? Olha só, pegou a quantidade de fileiras, multiplicou pela quantidade de cartas em cada uma e depois multiplicou de novo pela quantidade de grupos que tinham, que eram 4. Então, ficou 2 vezes 3 é quanto? Vocês que estão estudando a tabuada já sabem que é 6. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4. 6 vezes 4 são quanto? 6 vezes 4
24. Ou seja, no total, 24 cartas, tá? Ou Ou poderia ser feito dessa forma aqui. O Marcos pensou assim, eu calculei diferente. Primeiro fiz 4 vezes 3 para descobrir a quantidade de cartas em cada fileira. Então, ele colocou que tem 4 grupos e que nesses grupos tem as fileiras, né? Cada fileira tem 3 grupos. Então, ele fez 4 vezes 3 e depois multiplicou por 2. Por quê? Por 2, que é a quantidade de fileiras que tem. Então, ficou 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, quanto é? 12. 12 vezes 2 é igual a 24. O resultado é o mesmo, só mudou a forma de fazer. Entenderam? Isso que a gente quer que vocês pensem é que não existe uma forma correta, não existe uma forma única de resolver. Você vai criar suas estratégias, você vai pensar na sua forma de resolver. Só que para isso vocês têm que tirar um tempo, reservar, ter aquele momento que vocês se dedicam de fato a pensar sobre o assunto da tarefinha, para que a mente de vocês possa raciocinar. Professor, isso aqui é só para fazer tarefa? Não, porque se vocês aprenderem isso daqui aqui nas nossas atividades, quando vocês estiverem numa situação real que depende de vocês fazer um cálculo de quantidade, vocês vão conseguir criar estratégias para fazer estes cálculos de forma mais fácil, tá bom? Ao multiplicarmos os números 2, 3 e 4 de modos diferentes, obtemos o mesmo resultado, porque haviam 24 cartas, ok? Depois, para multiplicar 3 números, primeiro multiplicamos 2 deles e em seguida multiplicamos o resultado dessa multiplicação pelo terceiro número. Então, nós temos aqui, a gente sabe que tem 4 grupos, tem 2 fileiras e cada fileira de cada grupo tem 3 cartas. Então, nós temos 3 números diferentes. A ordem que a gente faz a multiplicação não altera o resultado, tá bom? Vamos para frente? É a mesma coisa que vocês farão aqui agora, na página 117. 1 vezes 3 vezes 2. Então, você pode fazer aqui, ó. 1 vezes 3 é igual a 3 vezes 2 é igual a 3 vezes 2 é igual a 6, tá? Então, você vai colocar, pode fazer direto, você pode ir especificando melhor. Então, você poderia colocar aqui, ó, 1 vezes 3, 3 vezes 2 é igual, tá? E aí você vai encontrando esses resultados. Você pode mudar, você pode fazer primeiro 1 vezes, aí você resolver primeiro 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6, que é igual a 6. 1 vezes 6 igual a 6, tá? Então, tanto faz você resolver primeiro 1 vezes 3, como você resolver primeiro 3 vezes 2, o resultado vai sempre ser o mesmo. Aqui é a mesma coisa, ó. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a quanto que é? Coloca aí o resultado, tá? Isso que vocês farão também nas outras. Então, coloca essa setinha aqui assim, ó, para identificar qual que é o primeiro que vocês estão multiplicando, tá? Então, vocês fazem uma multiplicação, pega aquele resultado e multiplica pela seguinte, ok? Bem tranquilo. Depois, podemos fazer multiplicações usando a calculadora. Quando uma calculadora é ligada, aparece no visor o número 0. Então, para essa atividade aqui, vocês vão usar aí a calculadora de vocês, tá? Pode ser uma calculadora mesmo, como pode ser a calculadora aí do celular de vocês. Então, vocês vão utilizar, prestando atenção que quando você pega a calculadora, o número que está lá no visor é o número 0. Para fazer
a multiplicação 5 vezes 7, apertamos as teclas 5, depois a tecla vezes, depois a tecla 7, depois a tecla igual. E aparecerá o resultado 35 no visor. Para fazer 2 vezes 3 vezes 4, apertamos as teclas 2 vezes 3 vezes 4, que é igual a 24, que vai aparecer lá no visor. Então, se você aprende, professora, quem não sabe usar calculadora? Um monte de gente. Eu conheço pessoas adultas que às vezes vão fazer negócios e tal e não conseguem fazer o cálculo de algo que vende, algum produto que vende, saber quanto vende, quanto gastou e qual é o lucro, porque não conseguem fazer essas continhas mesmo com uma calculadora na mão. Então é importante que vocês aprendam a usar a calculadora. Estes cálculos aí vocês vão fazer usando a calculadora. Toda vez que eu tiver esse sinalzinho aqui, significa que vocês usarão a calculadora, tá? Então, vocês vão lá na calculadora de vocês, vão colocar 4 vezes 8, depois 4 vezes 2 vezes 4, depois 2 vezes 2 vezes 8, e vai colocar o resultado. O que é possível perceber nas multiplicações do item A? O que você vai perceber nas multiplicações do item A? 4 vezes 8, 4 vezes 2 vezes 4, 2 vezes 2 vezes 8. Quando você tiver colocado o resultado, você vai observar alguma coisa. O que será? Se você fez certinho, você vai observar e vai perceber. Se você tivesse uma calculadora com a tecla 4 quebrada, como faria para calcular 4 vezes 9? Olha só, você precisa calcular 4 vezes 9 na calculadora, mas você não tem a tecla 4 funcionando. Como você faria, tá? Então, você pode usar, por exemplo, 4, né? Não tem 4 na calculadora. Como que eu faria? Eu poderia colocar 2 vezes 2, né? Que vai dar 4, ok? Então, seria 2 vezes 2 vezes 9, porque 2 vezes 2 é igual a 4, ok? Então, pensa aí, será que tem outra possibilidade ou é só essa daí? Vamos pensar? Coloca a cuca para funcionar, trabalha bastante. Preste atenção que a ideia não é apenas dar a resposta, mas é entender as respostas que vocês estão dando, tá bom? Estude bastante, pratiquem bastante, porque quanto mais pratica, melhor fica. Beijo, vamos lá para ciências agora.